Eu realmente fiquei fissurado em receber críticas. Eu me apaixonei por esse negócio. Eu acho que eu prefiro mais receber críticas do que elogios até. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como lidar com as críticas, mas não só isso. Eu vou te ensinar a transformar elas num potencializador de sucesso para você. Então me acompanha aqui, só toma cuidado para não ficar fissurado em críticas igual a mim, especialmente depois daquilo que eu vou te contar no ponto 3 aqui. Eu sou Yuri Pelegros, todo dia te ensinando sobre uma comunicação que vem da alma. E eu quero te informar uma coisa antes da gente começar, que no dia 5 de abril eu vou realizar um webinário totalmente gratuito. Comunicação que vem da alma. Como transformar a sua voz numa arma magnética. Então, se você quiser participar, é gratuito. O link do grupo VIP no WhatsApp está aqui embaixo, é só entrar. E quem entrar ainda recebe de bônus um PDF com os 3 maiores erros que as pessoas cometem na sua comunicação. Então entra aí que você vai receber o PDF e vai participar do nosso webinário no dia 5 de fevereiro. Yuri, não quero participar do webinário que pode transformar minha comunicação. Não tem problema, fique em paz. A única coisa que eu te peço é deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Vamos pro conteúdo? Bom, existem 3 coisas que você precisa entender antes de começar a transformar essa sua realidade, a forma como você lida com críticas, o tato que você tem com críticas. Quando essas 3 coisas entrarem na tua mente, automaticamente você já vai olhar para a crítica de uma maneira diferente. O que traz essa dificuldade para você lidar com as críticas, na verdade, é a forma como você enxerga as críticas. Então a gente alinhando de uma forma um pouco melhor a maneira como você olha para as críticas, como você enxerga elas, que é o que vai causar o sentimento dentro de você, vai ficar muito mais fácil você lidar. Então eu vou te falar 3 coisas que você precisa entender para lidar com as críticas e depois eu vou te falar como, a partir de então, você deve olhar para as críticas, você deve enxergar as críticas. Então é importante que você acompanhe essa linha de raciocínio para fazer sentido. A primeira coisa é que não existe crítica destrutiva e crítica construtiva. A gente tem mania de falar esse negócio, né? Eu vou te fazer uma crítica construtiva. Gente, não existe crítica construtiva nem destrutiva. Isso aí a gente inventou para poder adocicar a nossa fala. Mas construtivo e destrutivo são meramente adjetivos de uma crítica. Toda crítica é uma crítica. Quando a gente fala sobre algo ser construtivo ou destrutivo, presta atenção que a gente está falando não da crítica em si, mas da intenção da pessoa que está fazendo. Então, fulano fez uma crítica construtiva. A gente está falando isso porque a intenção do fulano foi com que eu melhorasse através disso que ele pontuou. Mas a crítica é uma crítica. Se o seu inimigo fizer com a intenção de te destruir, se seu grande amigo fizer com a intenção de você melhorar, crítica é crítica. Isso não muda. Então não existe crítica construtiva ou destrutiva. A intenção da pessoa pode ser construtiva ou destrutiva, mas a crítica, ela é uma crítica. Então a primeira coisa que você tem que fazer é passar a olhar para a crítica como ela é. Então pare de diferenciar aquilo que as pessoas que não gostam de você estão falando de você e aquilo que seus amigos chegam para dizer. Claro que você vai olhar de uma forma diferente porque, poxa, seus amigos querem o seu bem, as outras pessoas podem não querer. E aí nisso você faz uma diferença. Mas no conteúdo da crítica, naquilo que a crítica está transmitindo, nesse aspecto, você tem que olhar como se fosse crítica. Então chega dessa divisão. A partir de agora não faz mais ela. Ouviu a crítica, seja do seu amigo, seja do seu inimigo, é crítica. Você tem que olhar para ela, enxergar ela dessa maneira. Então não olhe, primeiro ponto, nenhuma crítica como sendo ruim para você. Porque é como eu coloquei, a pessoa que não gosta de você pode ter o intuito de te destruir com aquela crítica, ou seja, te diminuir. Mas, a partir do momento que ela soltou aquilo da boca dela, essa crítica, a gente vai entrar nesse ponto já, você tem uma informação valiosa. Então, primeira coisa que você tem que entender, não importa de onde a crítica vem. Identifique a crítica e absorva ela. Só isso. Primeira coisa, não importa quem está falando. Ouve, coloca aquilo ali no coração, anota, o que quer que seja. Mas uma crítica é uma crítica. Segunda coisa, olhe para as críticas, que é o que eu estava falando no primeiro ponto, como uma oportunidade de evoluir. A pessoa fez uma crítica a você, agora você já não enxerga mais como construtivo, não importa isso, é a crítica. Alguém falou algo que não gosta, alguém falou mal de você pelas quais você ficou sabendo, isso é uma crítica. Você vai usar isso como uma oportunidade de melhoria. Então passe a enxergar a crítica dessa forma agora.
Não como algo que vai te diminuir, mas como algo que vai fazer você ser melhor. Yuri, a crítica não é verdade. Aí você vai ter que fazer uma divisão. Será que não é verdade? Será que não é mesmo? Ou será que você não está conseguindo enxergar? Existem essas duas possibilidades. Por isso eu vou te dar umas técnicas também para você entender. Porque muita coisa o espelho não revela. A gente só entende a partir de outros contatos, a partir de quando pessoas falam pra gente. Então calma, foca nisso aqui que eu já vou te explicar esse ponto. Mas, primeira coisa, veja como oportunidade de melhoria. Toda crítica vai chegar, eu vou falar disso, você considera verdade, considera real. A crítica ela está chegando, ela é a oportunidade de melhorar. Isso que a crítica é. Por isso, não importa de onde vem. Se o teu amigo, teu coleguinha, teu irmão, teu cônjuge chegar e falar um negócio para você melhorar, show. Se o teu inimigo soltou pelas costas e você ficou sabendo, pega aquele negócio ali e fala, será que é verdade? É uma oportunidade de você ser melhor. Aqui eu já estou te dando vestígios do porquê que eu me tornei fissurado em críticas. Porque esse negócio impulsiona a gente. Os elogios, eles são legais. Como é que eu posso dizer? Eles amaciam o nosso ego. A gente gosta disso, a gente que é ser humano gosta disso. Mas eles não nos ajudam a progredir. Porque eles nos colocam exatamente onde a gente está. É isso que eles fazem. O elogio deixa a gente onde está e valoriza o que a gente já fez. A crítica fala pra gente, você está errado, então você tem que progredir. Eu vou subir degraus. Quando eu começar a reconhecer a crítica como uma oportunidade de melhoria. Então enxergue a crítica como oportunidade de melhoria. Você quer ver um exemplo? Quando eu vendi minha primeira mentoria, primeiro cliente que eu vendi, consegui vender, fiquei feliz pra caramba, poxa, tava radiante, primeira vez que eu vendi mentoria, eu lembro do sentimento até hoje. E deu 3 dias, a pessoa pediu reembolso. E eu vi todo aquele dinheiro voltando para a pessoa, nem tinha recebido dinheiro ainda, vi voltando para a pessoa e eu fiquei ilhado, fiquei completamente ilhado. Falei, caramba, como assim? E aí eu fui atrás, saber por que você pediu reembolso? Você pode me explicar? Eu preciso entender, por favor. Aí a pessoa falou, olha, é porque a sua mentoria, ela entrega muita coisa. E eu não tenho tempo para realizar tudo que você está exigindo. Eu sou muito ocupado, então eu não tenho como fazer isso. E ali eu agradeci, fiquei triste por ter perdido o primeiro cliente, mas fiquei feliz pra caramba, porque agora eu tinha uma informação valiosa. A informação de que as pessoas que eu iria lidar e que eu lido até hoje, geralmente, a maioria delas, não tem tempo. Então se eu coloco numa mentoria algo que vai gastar muito do tempo da pessoa, ela não vai querer, ela vai ter problemas, isso vai criar dificuldade para ela. Então, como que eu estruturei minha mentoria depois disso? O que eu fiz na minha mentoria depois disso? Eu adaptei ela a uma realidade de pessoas que não têm tanto tempo. Então, a mentoria ela é sempre adaptável. Mentoria é assim, a gente observa o cliente, a gente entende o cliente, a gente muda. Mas, quando eu vou oferecer, a maior parte do tempo eu falo, olha, isso aqui não vai atrapalhar seu dia a dia, não vai atrapalhar seu tempo, porque foi planejado para se encaixar. As pessoas gostam de ouvir. Mas eu só sei isso, eu só entendi isso, porque antes eu recebi um feedback. Uns vão chamar de feedback, eu vou chamar de crítica. Foi uma crítica. A pessoa pediu reembolso, mudou de ideia, e quando eu perguntei o porquê, ela fez uma crítica. Não dá para fazer isso porque eu não tenho tempo. E aí eu transformei a minha mentoria para poder se encaixar agora nessa realidade. Se eu não tivesse recebido essa crítica, e se eu não tivesse aceitado a crítica como uma verdade e uma oportunidade de melhoria, eu não teria o sucesso que eu estou tendo agora. Então, olha o privilégio que as críticas nos dão. Inclusive, se você quiser conhecer minha mentoria, tem um contato aqui embaixo do WhatsApp. É só você mandar uma mensagem lá que a gente vai te explicar como funciona a mentoria. Pode ser que se encaixe bem na sua realidade. Terceira coisa que você precisa entender é, se 3 ou mais pessoas estão falando algo sobre você e essas 3 ou mais pessoas não se conhecem, não têm relação, deve ser porque é verdade. Então use esse negócio como uma métrica do que faz sentido. Poxa, as 3 pessoas não se conhecem. Podem até ter se visto, podem até se conhecer assim, mas elas não têm nenhum tipo de relacionamento. Por que isso? Porque se são 3 pessoas que se conhecem, pode ser que uma falou um negócio sobre você, as outras acreditaram, porque as pessoas acreditam em tudo que ouvem, e agora elas começaram a espalhar. E aí pode ser uma mentira, uma calúnia sobre você. Já vivenciei isso uma época na minha vida, falaram um negócio de mim que eu não fiz,
Só que como eu tava num lugar que era tipo assim, todo mundo andava junto naquele lugar, o negócio se espalhou como se fosse verdade. E mesmo que eu falasse não é verdade, a galera não ia acreditar, porque eles acreditam na primeira história, da forma como ela foi contada. Quem chega primeiro conta a história. Então, nesse caso, ok, não era verdade, era uma crítica infundada. Agora, a gente está falando de 3 pessoas que não se conhecem, mas conhecem você. E as 3 falam, pô, eu notei isso em você. Aí a outra fala, eu percebi isso aqui. Aí a outra, não, notei isso aqui. A mesma coisa. Então deve ser verdade, porque você está transparecendo esse negócio. Então você está ouvindo críticas de vários lugares. As pessoas estão falando a mesma coisa. E aí você chega na sua casa e fala assim, tá todo mundo contra mim. Não tá. O que eles estão falando é verdade. E voltando para o ponto 1, que é o mais importante de todos. Gente, presta atenção nesse negócio. As críticas, elas estão aí flutuando. Elas estão andando por todo lado. Do seu inimigo e do seu amigo. Então absorve esse negócio. E modela para que você possa melhorar. E presta atenção na galera falando isso. Por quê? Porque se uma pessoa só fala, talvez ela esteja equivocada. Mas 3 pessoas que não têm relação entre si falando sobre você, deve ser verdade. Agora que você entendeu esse negócio aqui, você precisa ficar babando, ficar louco, para que a próxima crítica venha. Por quê? Porque se vier, é sinal de que você tem uma oportunidade de melhorar em algum aspecto, qualquer que seja. Yuri, mas a minha realidade é uma realidade de opressão. É uma realidade onde eu tenho muita dificuldade de lidar, onde as pessoas estão me criticando o tempo todo. Querido, querida, aí a situação é outra. Você vai precisar de ajuda. Você está numa realidade de opressão, um negócio completamente diferente. Não é que estão fazendo crítica de você, é que estão te oprimindo. Então, é uma outra situação. Outra. Se essa é a tua realidade, tu quiser falar algo, quiser comentar aqui embaixo, deixar alguma coisa, eu posso te ajudar de alguma maneira também, te dar algum conselho. Explica um pouquinho melhor aqui que eu falo algo. Mas isso vai muito além da crítica, muito além. Já está num patamar de você ser oprimido. Aí não entra no caso daquilo que a gente está falando aqui. Agora, sobre receber críticas, você tem que ficar louco para receber a próxima crítica nesse aspecto mais geral, porque é oportunidade de melhoria. E quando essa crítica chegar, o que você vai fazer é o seguinte. Primeira coisa, você vai considerar essa crítica como se ela fosse verdade. Então eu falei para você, pode não ser, a pessoa pode estar equivocada, correto. Mas você vai considerar como sendo verdade absoluta. É real. Por quê? Porque se você ouvir e de imediato você já olhar para ela e falar assim, não, isso não deve ser verdade, você já conduz a sua mente a acreditar que não é. Mas por quê? Não é porque não é, é porque você não quer que seja. Pode não ser mesmo, você pode estar correto. Mas essa atitude de imediato é porque a gente não quer que seja. Eu estou definindo o que é o que não é. Não funciona assim. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai admitir que é verdade. E você vai ver como é que esse negócio ainda vai te ajudar. Você vai ter muita facilidade para lidar com crítica a partir disso. Vai te ajudar mesmo, de verdade, vai te ajudar muito. Assume como se fosse real. Então a pessoa falou algo, você ficou sabendo de uma fofoca, chegou até você, crítica, sei lá, na internet. Pega esse negócio e fala, tá bom, vou assumir como verdade. O que eu preciso olhar em mim? O que eu preciso entender para que esse negócio possa mudar? E aí eu entro no segundo ponto. Por quê? Porque você assumiu como verdade, porque você quer tentar mudar aquilo, mas você não tem certeza se é. Você não vai ficar se matando, se ferindo por uma coisa que não é real. Então, o que você vai fazer? A segunda coisa é muito importante também. Você vai chegar em amigos seus, pessoas que te amam, familiares, que querem ver seu bem e que são sinceras. Porque tem alguns amigos nossos, tem alguns familiares que têm dificuldade de falar coisas reais, de ser sincero, de fazer críticas. Aí já é um problema deles. Eles têm essa dificuldade, então eles não vão dizer. Então vai em quem te ama, mas quem você sabe que vai ser sincero. E pergunta, fala, eu ouvi isso. Você acha que eu sou assim? Se a pessoa for sincera, ela vai falar. Olha, fulano, não sei o quê. Acho que você tem um pouquinho disso. Se ela falar assim, você já sabe que é real. E aí, nesse momento, você fala, poxa, então tô chegando no caminho. Tô chegando no ponto que eu quero, na veia que eu quero. Então é uma oportunidade de fazer diferente. Perceba que tudo que eu tô te colocando aqui diante de você é puramente sobre a forma como você enxerga. Como eu lido com críticas é o título desse vídeo. Como lidar com críticas? Você tem que olhar para elas de uma outra maneira. Então você passou o tempo todo olhando para críticas como se todo mundo quisesse te ofender.
como se as pessoas quisessem seu mal, como se as pessoas estivessem o tempo todo tramando contra você. E deixa eu te falar uma coisa, talvez seja isso mesmo. Talvez seja verdade, talvez as pessoas não gostem de você, não sei, pode ser. Mas o que você vai fazer? Você vai pegar as pedras que elas estão tacando e vai construir um castelo. Olha que frase clichê bonita. Nunca usei essa frase na vida, é a primeira vez. Acho que eu nunca vou usar de novo, porque é muito clichê. Mas o ponto é, pega isso que você está recebendo e transforma na sua maior arma. Na sua maior arma. Ah, Yuri, mas se eles não gostam de mim, eles vão inventar coisas sobre mim. Por isso você vai fazer o passo a passo que eu tô te dando. Você vai assumir como verdade, você vai perguntar ao amigo seu para você descobrir se é verdade mesmo. Porque se não for, aí beleza, é o que a galera tá falando. E aí como é que você lida? Você não lida. Não é verdade. Vida que segue. Mas você quer pescar, você quer absorver aquilo que é real. Então você vai pegar e vai perguntar para seus amigos. E a terceira coisa, obviamente, a gente chega até esse ponto porque é uma linha lógica, você vai tomar a decisão de melhorar. Você vai assumir que você precisa ser diferente. Então, como eu lido com críticas? Eu me afasto delas, eu corro delas, eu fujo? Não. Você coloca ela no coração e fala, então eu vou fazer diferente, então eu vou mudar. Tá todo mundo falando isso aqui? Então eu vou mudar nesse aspecto. Por muito tempo, muita gente falava mais pelas costas, poucas pessoas falavam presencialmente para mim que eu era alguém muito orgulhoso. Você é muito orgulhoso, é difícil conviver contigo, as pessoas falavam por trás. Por muito tempo eu agia assim, de falar, galera quer meu mal, todo mundo quer meu, a galera tá contra mim, e eu não mudava. Mas em um momento, especialmente quando um amigo falou isso diretamente para mim, eu falei, vou mudar então, vou absorver, vou ver se faz sentido. Cara, dali para lá foi só evolução, só evolução, só evolução, só evolução. Porque a gente tem coisas que tem que abandonar mesmo, que a gente tem que mudar. E as pessoas estão falando isso pra gente. Como é que eu vou lidar? Fugindo? Não. Eu vou lidar absorvendo, perguntando se faz sentido e tomando a decisão, a partir de agora, de fazer diferente. Então, resumindo, considere como verdade, pergunte a seus amigos se faz sentido e tome a decisão de melhorar. Críticas são os maiores impulsionadores que você pode ter para o teu sucesso. Se você quer aprender mais sobre comunicação, como ser bom de papo, a arte da conversa, como nunca ficar sem assunto, eu deixei um vídeo aqui em cima no card para você assistir, me acompanhar por mais tempo e aprender ainda mais sobre comunicação. Comunicação é alma, não é teatro.